O tema de hoje, a gente já falou bastante sobre planejamento estratégico, mas a minha pergunta hoje é: por que é tão difícil implantar o planejamento? A gente vê muitos planejamentos começarem, se desenvolverem, mas na hora de virar realidade, a gente vê que é um pouco mais difícil. Por que isso? Rodan, isso é uma coisa que eu trabalho com estratégia há uns 30 anos, mais ou menos. E sempre foi um calcanhar de Aquiles das empresas. Uma empresa muito criativa, com, assim, belas ideias, tu vai ver mais adiante e a coisa não anda. Até existe uma lógica de a consultoria fazer um trabalho, oferecer uma parte que ajuda na implantação, tá? Que também não resolve muito, posso te garantir que não resolve muito. Na realidade, depois de estudar bastante e pensar, refletir a respeito dos meus próprios insucessos, né, existem dois pontos fundamentais que impedem. O primeiro deles é que quando foi iniciado o trabalho de planejamento estratégico, foi muito baseado na gestão por objetivos que o Drucker trouxe, né, que era uma visão bem top-down. E até hoje se diz que a estratégia ela é top-down. Aqui está um grande erro, porque antigamente quem detinha o conhecimento das informações eram os top que viajavam, visitavam, participavam de congressos, iam para a Alemanha, para Estados Unidos e traziam as ideias novas. Hoje em dia, com a internet, a geração Baby Boomer e a X estão perdendo longe para as Y e as Millennials, vamos dizer assim, né, a Z, porque esses caras têm muito mais informação. Então, hoje em dia, tem que envolver esses caras na construção da estratégia e também na implantação. Eu me lembro que, na minha época, houve assim, uma vez uma reunião de planejamento que a diretoria chegou e disse assim: Maurício, agora tem que reduzir de X para Y o índice de quebras, de redução de desperdício. Tá, mas eu não sabia nem o que fazer, nem por que fazer, entendeu? Claro, a gente sabia. Então, assim, é uma coisa que vem, quando vem, ela vem, tipo, decretada. Agora, participar do processo de construção é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante que tem que se trabalhar é a questão que mudou também a forma de implantação. No modelo anterior, existia um método que era método baseado muito na gestão da performance. Gestão da performance, tu recebe uma tarefa e tu já tem como definir detalhadamente o que fazer, quando fazer, como fazer, quem vai fazer, né? Então, isso tem a ver com o plano tático. O plano tático ele tem que ser melhor trabalhado, ou seja, no sentido de ser tratado de forma diferente, né? O plano tático ele surge na construção da estratégia e ele é a transição do mapa estratégico para a operação. E aí o processo de implementação ou de propriamente de elaboração das ações iniciais é muito mais baseado na inspiração, na tendência que está crescendo, que está havendo um aprendizado, e não numa visão assim de métricas muito apertadas, muito definidas, tá? Isso veio da época esse modelo veio da época do gestão por objetivos também, né? Que faz com que a gente tenha a coisa muito definida. Então, uma coisa é entender que performance é gerenciar a rotina, e estratégia é gerenciar a mudança, a transformação. E são coisas diferentes. Ah, mas talvez esse seja um dos problemas, porque aquilo que a gente não consegue medir, a gente não controla, né? E como é que a gente vai controlar o avanço da estratégia sem ter indicadores claros, sem ter esses medidores de performance? Eu sei que é difícil porque são todas coisas novas, são processos novos, mas algum tipo de indicadores tem que ter, né? Como funciona daí essa parte? É, isso aí é outra coisa que se tem. Teoricamente, o gestor, quer dizer, o diretor, ele acha que ele decreta, por exemplo, para o Bodan, e o Bodan sai fazendo. Não. O processo de construção, de implantação da estratégia é um processo de apoio, de co-construção. Então, é muito menos eu fazer uma reunião a cada 3 meses e olhar indicadores para ver se o gestor está fazendo o planejamento estratégico, e é muito mais um trabalho de participação. Então, aí entra o método de gerenciar a implantação, que eu recomendo assim que o gestor, que o líder, vamos dizer assim, de cada projeto, tenha encontros com a sua equipe, com o seu time, vamos dizer assim, de maneira 1, 2 vezes por mês, 3 vezes se for o caso no início, que o coordenador da implantação tenha encontro com esse gestor, com esse líder de cada projeto 1 vez por mês,
e que esse coordenador da implantação geral do planejamento tenha encontro com a diretoria. Nota. E esse é um processo mais assíduo. Então, o que muda é a assiduidade dos contatos. Passa a ser não ser aquele negócio de olha o indicador numa tabela de Excel, numa apresentação e avalia. Não, é um trabalho de estar junto, é de apoio, porque a estratégia não é do gestor. Se ela foi construída em conjunto, ela tem que ser também desenvolvida, implementada em conjunto. Isso é uma mudança que, de certa forma, assim, a alta administração acaba ainda achando que ficar sentada na cadeira, que os resultados vão vir. Não, tem que haver aquilo que eu chamo de TBC, tira a bunda da cadeira e vai no processo, vai ajudar a mudança a E acontecer. aí, estando mais dentro do processo, ele talvez consiga avaliar coisas mais subjetivas que um indicador, por exemplo, não mostraria. Seria isso? Sim, aí ele consegue avaliar o aprendizagem e crescimento. Isso eu aprendi estudando muito o Vijay Govindarayan, que trabalha nessa linha de como gerenciar mudança e implantar mudança. Então, é a diferença entre uma empresa criativa e uma empresa tradicional, vamos dizer, onde a criativa vem a ser a estratégia, é justamente isso. É Tá, e muito mais aprendizagem do que métricas específicas. se o planejamento tem algum indicador ou algum objetivo? Tá, tu comentou que não é por objetivo, né? É construído junto com a equipe e tal. Mas a equipe definiu lá, por exemplo, um objetivo que é reduzir custos. Pode fazer parte de um planejamento estratégico. Certamente. Esse indicador, ele pode estar ligado à performance ou não? Todos os indicadores daí são subjetivos. No primeiro momento, assim, o que se recomenda é que haja um alinhamento, porque como se trata com times multidisciplinares, não só pessoas da área de custos, que já tem um modelo mental configurado, né, definido, se trabalha com times multidisciplinares. Então, a primeira coisa que se faz é um alinhamento de conceitos. O que é custo para a empresa? Custo é reduzir pessoas, é aumentar a produtividade, melhorar a rentabilidade, ou seja, existe uma demanda de fazer até visitas para empresas que tiveram uma condição semelhante, ou seja, então a primeira fase, eu diria assim, a primeira grande meta, pode ser nesse caso, estou sugerindo, tá? É que em 3 meses aquele grupo tenha um nível de conhecimento alinhado e que possa daí estabelecer os passos. Então, de repente, o passo primeiro, ela vai identificar numa visão de custos, eu estou indo um pouquinho além, Uhum. tratando-se de uma indústria, que a questão de custos está sendo gerada por perdas na produção, perdas no processo. Então, aí ela foca um trabalho. Então, assim, é a lógica do pensar grande e começar pequeno. Tu não tem no planejamento estratégico condição de fazer um plano estratégico, tático, vamos dizer assim, que abranja tudo. Tu tem que pensar grande e foca no nicho. Ali tu faz a transformação e tu vai fazendo um processo de aprendizagem e transformação na sequência. Entendeu? Então, essa é uma lógica bem, Sim. bem específica, porque tu não tem como ter uma demanda de que em um ano tu já vai estar mudando a empresa. Planejamento estratégico é uma lógica de 2, 3, 5 anos para conseguir ter um efeito mais efetivo. Então, assim, começa no alinhamento cultural das pessoas. E a questão da cobrança, Aristeu, por exemplo, pode ser que o planejamento, né, nesse novo modelo foi construído pela equipe, mas não está avançando como a diretoria gostaria, ou como mesmo a equipe gostaria, né? Num planejamento com métricas e objetivos, tendo objetivos claros, é mais fácil tu cobrar. Às vezes a própria pessoa se cobra de não chegar no objetivo, vai lá, às vezes mascara o número, mas às vezes trabalha mesmo para chegar, né? E quando não tem esse objetivo tão claro, como tu faz para cobrar, sendo que a pessoa ela já está mais autônoma, ela já está mais responsável pelo resultado, né? Não gera um desconforto daí nesse sentido? A palavra cobrar é uma coisa que mostra que eu cobro, tu faz. O cobrar significa nós dois juntos vermos o que está acontecendo. Talvez a questão não seja de que eu, coordenador, não estou te cobrando bem, enquanto tu líder. A questão é talvez que tu, líder, não está perfeitamente alinhado com isso. Então, é um processo de construção. Então, não espera que cobrando a coisa vai mudar. Tem que haver um entendimento do que está acontecendo. Peter Senge fez um belo trabalho, um livro chamado Desafios da Mudança. Só para te ter assim os tópicos iniciais desse livro, assim, o primeiro desafio é falta de tempo. Falta de tempo, o que significa isso? Que as rotinas diárias de trabalho impedem que a pessoa se dedique a pensar na visão estratégica.
Então, não é uma questão de cobrança, é uma questão de, poxa, se tu não aloca tempo, se tu não permite que haja um trabalho daquela equipe para pensar, para errar, né, para discutir, como é que tu quer que ela, de uma hora para outra, mude o modelo mental? O segundo desafio da mudança é falta de ajuda ou orientação. Então, assim, poxa, se eu dei um trabalho e a pessoa está perdida, e se eu não consigo ajudar, eu tenho que achar um jeito de ajudá-la a pensar. Nesse exemplo dessa, na questão de custos, de repente é buscar alguém que entenda custos de uma visão mais sistêmica, não é aquele custo no sentido de cortar a cabeça, né? Mas no sentido de uma visão sistêmica, um entendimento, e possa ajudar. Então, é trazer alguém para apoiar. O terceiro desafio é que aí entra uma outras questões e vem a mudança da organização. As pessoas não estão agindo conforme o discurso. Então, de repente, estão me cobrando redução de custos, mas eu estou vendo que ali naquela outra área está havendo um gasto exagerado de gastos que vão gerar aumento de custos, por exemplo, uma troca de veículos ou troca, vamos agora reformar toda a sala, sabe? Então, assim, então, aí, nota, então são vários desafios. O quarto, para dar uma sequência nisso aí, é a questão de medo e ansiedade. Que todo mundo que assume um projeto estratégico não sabe se a coisa está andando. Então, é muita conversa, é muito olhar, é muito sentir pequenas tendências. E o quinto, que é onde tu está colocando, é falta de medição, apreciação e medição, que é justamente o ponto que tu falaste no início, né? A medição é uma coisa que permite dizer assim, bom, será que está dando certo esse negócio? Então, ó, as primeiras métricas são mais temporais, métricas de aprendizagem, do que propriamente métricas ligadas à performance, resultado. Então, tu vai conseguindo fazer esse processo. Claro que é um... Então, assim, ó, aquela visão do mapa estratégico, baseado no Balance Scorecard, que tu sai de cara gerando indicadores para todos os objetivos, em todas as perspectivas, aquilo é absurdo. Porque tu enche de indicadores, mas tu não tem uma clareza. Então, o indicador é uma coisa, numa visão estratégica do Vijay Govindarayan, é uma coisa que vai sendo construída. E eu acredito nessa visão. E já faz uns 6 anos que eu tenho trabalhado com essa lógica e o resultado é fantástico. Legal. E a SK ajuda na implantação ou o SK só elabora o planejamento e termina na Não, parte da... A SK trabalha no todo. A gente trabalha não só na construção, mas na implantação. Se for feito um método, vamos dizer assim, que envolva as pessoas na estratégia, isso também é uma coisa que eu aprendi com os autores do Oceano Azul, que é envolva as pessoas na construção da estratégia. Praticamente o planejamento estratégico ele já sai transformado num planejamento tático junto com o Balance Scorecard, né? Então, quando sai o mapa estratégico, eu gosto mais de falar em mapa do que o BSC, porque o BSC remete a indicadores, né? O mapa refere-se mais a um processo de construção de estratégia. Então, quando sai o mapa estratégico, eu já tenho praticamente o plano tático já definido pelos núcleos que ajudaram a construir o planejamento. Então, o apoio na implantação é pequeno, da parte do consultor. Quando não há, quando me chamam no sentido assim, já tem um planejamento e o planejamento não andou, a gente tem que dar um passo atrás e envolver as pessoas no entendimento daquelas no estratégias que planejamento? estão no mapa e talvez até adequar alguma coisa. Não é pegar aquilo e sair lavrando. Não. É um processo de vai e volta. E aí começar a implantar esse processo que eu falei. Menos objetivos, menos metas, menos métricas e mais aprendizagem, mais crescimento e mais acompanhamento e mais apoio. Aí muda totalmente a figura.